porque os bandidos foram até a casa de Quang para cobrar dívidas da mãe dele. O que Quang fez para que esses criminosos fossem até lá cobrar o que ele devia. A história é realmente muito complicada. Quang ainda está desaparecido, ninguém sabe onde ele está, mas será que ele está fugindo das responsabilidades pelas dívidas que criou? Esses criminosos não são fáceis de lidar. Eles foram até a mãe de Quang, acreditando que ela poderia pagar pela dívida do filho. Será que ela terá força e sorte suficientes para escapar dessa situação perigosa? Linda sabe disso. Quando os bandidos chegam à porta da casa, o que acontecerá? Será que as coisas vão piorar? Essa história será totalmente revelada no próximo vídeo. Curta e se inscreva no canal para não perder os detalhes emocionantes e as surpresas que virão. Nesse momento, a mãe de Quang ainda não sabia o que aconteceria com ela. Estava cuidando das plantas no jardim, mas não podia deixar de se preocupar com o filho, já que se passava um mês e ela ainda não conseguia entrar em contato com Quang. Todos os dias, ela ficava ansiosa, esperando uma ligação, mas isso parecia só aumentar sua inquietação. Foi então que de repente um carro parou em frente à sua casa. 2 homens altos e fortes desceram do veículo com olhares frios e sérios. Eles se aproximaram da porta, como se soubessem exatamente que aquela era a casa de Quang. Eles não falaram muito, apenas gritaram o nome de Quang, chamando-o de fora. Ao ouvir o grito, a mãe de Quang correu para ver quem estava na porta. Ela ficou surpresa ao ver 2 estranhos ali. Não sabia por que estavam procurando seu filho, mas com um gesto educado, convidou-os para entrar, embora estivesse claramente preocupada. Cada palavra dela demonstrava seu desconforto, pois não sabia quem eram aquelas pessoas e o que queriam. Dentro de casa, ela rapidamente serviu água aos 2 e não esqueceu de perguntar o motivo de sua visita. O líder dos homens olhou para ela com um olhar impassível e respondeu: "Tentamos contatar Quang nos últimos dias, mas não conseguimos. Hoje viemos para falar com ele pessoalmente." A mãe de Quang, mais uma vez preocupada, pensou que talvez eles fossem apenas pessoas querendo ajudar Quang em alguma dificuldade. No entanto, logo a história deles a deixou completamente atordoada. O líder começou a explicar. Quang tinha uma grande dívida, cerca de 3 bilhões de dong, devido a investimentos na bolsa de valores. E agora eles, os bandidos, estavam ali para cobrar a dívida. A mãe de Quang mal podia acreditar no que ouvia. Não conseguia entender como Quang, seu filho, um homem sempre honesto, que nunca teve contatos com pessoas do mundo do crime, poderia estar envolvido em algo tão grave. O líder, sem dizer mais nada, silenciosamente apresentou provas. Documentos e números confirmando que Quang realmente havia emprestado dinheiro dessas pessoas começaram a fazer a mãe de Quang acreditar que aquilo não era uma brincadeira. Ela não podia imaginar que seu filho tivesse se envolvido em uma dívida tão enorme. Nessa situação, ela realmente não sabia o que fazer. Quang havia desaparecido, ninguém sabia onde ele estava. E ela não tinha dinheiro suficiente para pagar uma dívida dessa magnitude. Além disso, ela não tinha nenhum vínculo com essas pessoas para pedir mais tempo. Olhando para os homens diante de si, ela sabia que não estavam ali para negociar. Os 2 bandidos permaneceram firmes em sua decisão. Eles avisaram que se ela não pagasse imediatamente, levariam a casa dela como pagamento pela dívida de Quang. A mãe de Quang se sentiu impotente, sem saber o que fazer para salvar sua casa. Ela não queria perder o lar, o lugar que carregava tantas memórias, onde tantas alegrias e tristezas haviam sido vividas. No entanto, sem dinheiro para pagar a dívida, ela só tinha uma escolha. A mãe de Quang tentou pedir mais tempo para encontrar uma solução, mas os 2 criminosos não estavam dispostos a esperar. Eles repetiram que se ela não pagasse os juros até o fim do mês, o valor da dívida dobraria. Ela olhou os documentos que eles lhe entregaram e sentiu uma enorme pressão. O tempo já tinha se esgotado e não havia mais opções. No final, com o coração pesado e desolado, a mãe de Quang assinou o contrato de venda da casa. Ela sabia que essa era a única maneira de evitar que os juros aumentassem ainda mais. Ela hesitou por um momento com as mãos trêmulas ao pegar a caneta para assinar o documento.
Mas por sua própria segurança e para não ser forçada ainda mais, ela não tinha outra escolha. Nesse momento, a mente da mãe de Quang estava completamente vazia. Ela não sabia se seu filho voltaria e resolveria tudo. Sentia-se deixada para trás, em um mundo onde não havia mais espaço para a paz. A casa, o lugar que guardava tantas memórias preciosas da família, onde mãe e filho haviam vivido por tantos anos, agora já não lhe pertencia mais. Tudo o que restava eram lembranças. A mãe de Quang olhava ao redor, sentindo como se tudo estivesse se despedaçando, mas só podia esperar que um dia Quang voltasse e pudesse explicar tudo o que havia acontecido. Sua única esperança agora era que seu filho aparecesse para resgatar um pouco da luz que ainda restava em meio à dor que ela estava vivendo. Enquanto ela se preparava para arrumar suas coisas, os 2 bandidos começaram a dar voltas ao redor da casa, marcando tudo com papéis de embargo. Esses papéis foram colados nas portas, nas janelas e em todos os cantos da casa, como um sinal claro de que tudo havia acabado. A mãe de Quang ficou parada olhando, com a dor apertando seu peito. Não havia mais nada que ela pudesse fazer a não ser arrumar as suas roupas na mala. Cada objeto na casa parecia lembrá-la de uma época mais feliz, dos dias em que ela cuidava da sua família, mas agora tudo havia se desfeito. Com a mala nas mãos, ela caminhava pela casa, olhando para cada canto pela última vez. De repente, parou, seus olhos se fixaram na casa. O lar que ela e Quang haviam compartilhado. Cada parede, cada porta guardava doces memórias. Mas agora tudo havia terminado. Não havia mais nada para segurar. Ela desceu para o andar de baixo, entregando a chave ao líder dos bandidos. Ao entregar a chave, ela sentiu um frio e uma sensação de desesperança. Não restava mais nada ali. O líder nada disse, apenas a olhou com frieza e pegou a chave. Em seguida, eles se viraram e saíram, deixando-a ali sozinha e vazia. Quando ela olhou de volta, os 2 bandidos já estavam no carro se preparando para partir. A casa agora só tinha os papéis de embargo colados nas portas, como uma declaração de que tudo havia chegado ao fim. Ela olhou para a casa pela última vez, seu coração pesado de dor, as lembranças inundando sua mente, mas não podendo mudar nada. Ela ficou ali por um momento, refletindo sobre o que aconteceu, sobre as escolhas que ela não teve. Mesmo que quisesse voltar atrás, já não havia mais tempo. O céu começava a escurecer e uma noite sombria cobria o espaço ao seu redor. A mãe de Quang sentiu como se estivesse perdida em sua própria vida. Quang ainda estava desaparecido, ninguém sabia onde ele estava. Tudo estava uma bagunça e ninguém estava ao seu lado naquele momento. Ela havia perdido tudo e só restava ela mesma. Com os olhos cheios de tristeza, ela saiu pela porta dando passos em direção ao longo caminho à frente. Cada passo parecia mais pesado, como se alongasse o tempo até a eternidade. Ela não sabia para onde ir, o que fazer, mas naquele momento, o caminho longo era tudo o que ela tinha. As memórias, as dores, tudo se concentrava naquele passo. Ela caminhava em silêncio, sem ninguém ao seu lado, sem ninguém para compartilhar o fardo com ela. A maior pergunta agora é: será que Linda sabe o que está acontecendo? Onde está Quang e por que todos esses eventos estão recaindo sobre a mãe dele? Ela tem enfrentado dores e dificuldades que ninguém consegue imaginar. Tudo parece estar desmoronando, mas a verdade ainda não foi revelada. Quang está desaparecido, ninguém sabe onde ele está. E não há ninguém para ajudar a mãe dele neste momento. Todos os segredos, os dilemas e as incertezas da mãe de Quang são apenas uma parte de uma história ainda não contada. Será que ela conseguirá encontrar seu filho antes que tudo se torne irreversível? E Linda, ela sabe de tudo isso. Essas perguntas ainda não têm respostas e tudo o que podemos fazer é esperar pelos próximos desenvolvimentos. Essa história não vai parar por aqui. Cada detalhe, cada passo dos personagens nos leva a um mistério maior, uma verdade que ainda não conseguimos compreender.
Desde as dores da mãe de Quang até o desaparecimento misterioso de Quang, tudo isso forma um turbilhão emocional que não podemos ignorar. Fique ligado no próximo vídeo para descobrir os próximos acontecimentos dessa história. Com certeza, você não vai querer perder nenhum detalhe. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar essa jornada cheia de surpresas e descobrir a verdade por trás de tudo.